que agora o doutor Rebouça vai colocar suas experiências para a gente. Então eu gostaria que o pessoal sentasse direitinho, que o Rebouça vai fazer uma explicação e depois que ele explicar vai ter 10 minutos para as pessoas poderem fazer pergunta e tirar alguma dúvida que possa ficar. Doutor Rebouça. Bom, companheiros, em primeiro lugar, acho que seria importante nós fazermos uma verificação de como nasceram as CIPAs, né? As CIPAs surgiram primeiramente numa lei de acidente de trabalho de 1944 e, segundo essa lei, que era uma lei de acidentes do trabalho, as empresas deveriam formar comissões de trabalhadores para combate a problema de alcoolismo, a problema de fumo e hábitos higiênicos dos trabalhadores. Então a empresa que não tinha higiene, a empresa que não cuidava de uma proteção da saúde dos trabalhadores, e ainda a lei se dizia interessada em orientar os trabalhadores quanto a hábitos de higiene. E assim tem sido o trabalhador considerado como o causador, o responsável pelos acidentes e pelas doenças de que ele é vítima. Nós devemos levar em conta que na categoria vidreira, o maior problema atualmente, pelo menos quanto ao número, é dos casos de surdez. Nós temos muitos casos de perda auditiva e não é apenas a questão da diminuição da capacidade de ouvir. Nós temos também um outro problema provocado pelo barulho, pelo ruído, que é a questão do zumbido, aquele barulho que fica atazanando a cabeça do trabalhador e à noite ele não consegue dormir, ele não consegue descansar. E aí, não dormindo, no dia seguinte ele acorda cansado, ele acorda nervoso, briga com a mulher, tem dificuldades de se alimentar, não sente apetite, e isso vai se repetindo durante muito tempo e acaba trazendo problemas até sérios para a sua vida. O barulho também causa problemas do sistema nervoso. Enfim, nós temos uma série de consequências por causa do ruído. E não adianta a empresa vir falar que o trabalhador precisa usar o EPI, ele precisa usar o protetor de ouvido, porque está provado cientificamente que isso não é suficiente. O barulho vem do quê? Da vibração das máquinas. A vibração é que provoca o barulho. Consequentemente, a vibração que está nas máquinas, que está nas paredes, está no chão, ela sobe pelos ossos e vai atingir o ouvido interno, vai afetar a nossa audição da mesma forma. Então, essa história de que basta usar o aparelho para o trabalhador não ter problema de saúde não é verdadeira. Não é verdadeira em primeiro lugar. E outros problemas nós temos, como por exemplo os problemas nos pulmões, bronquite, silicose, doenças respiratórias causadas pelas poeiras, fumaças e outras condições de trabalho, inclusive trabalhar no meio da caloria. É outra questão muito séria que nós temos constatado entre os vidreiros. CIPA e contra os patrões. Como a gente fazer isso? Era a questão que eu gostaria que ele voltasse a falar sobre isso, que é importante a gente ficar sabendo. Às vezes o cipeiro fala que adianta a gente colocar isso na ata aí, isso não vai adiantar nada, ninguém vai fazer nada sobre isso. É a importância disso aí. É importante ficar isso na ata, porque se amanhã ou depois acontece algum acidente dentro da empresa, e aquilo está lá na ata e a empresa não tomou nenhuma providência, o presidente da CIPA e os responsáveis pela empresa pode responder isso judicialmente. Eu gostaria que o doutor Rebouça depois colocasse esse assunto aí, que é muito pertinente, essa questão que está acontecendo agora. Turola. Depois do Turola é o Edson. Depois o Ligeirinho. Eu gostaria de saber do Rebouça o seguinte, são duas perguntas. A primeira, o trabalhador acidentado que continua trabalhando. A gente sabe que tem fábrica por aí que o trabalhador acidenta, vamos dizer, quebra um dedo, alguma coisa, ou um braço, por exemplo, já vi. E a empresa simplesmente fala assim, ó, você não pode trabalhar no seu serviço, mas você vai fazer aqui, vai ficar na portaria anotando entrada de carro, vamos dizer assim. Essa é uma pergunta. A outra seria o seguinte,
Não, o problema é o seguinte, o trabalhador acidentado, que a empresa, para não constar na lista de acidentes do trabalho, para não entrar naquele... não é isso aí. O trabalhador, ele é acidentado, entendeu? Mas ele está com o dedo quebrado, quebrou o dedo. Aí a empresa, para não constar na relação de acidentes dela, ela muda o cara de função, põe o cara para trabalhar de apontador ou de outra coisa. Também pergunto o seguinte, o que o sindicato poderia fazer nesse caso? Como cobrar da empresa? O que tem que fazer? Tá? Essa é uma pergunta. A outra pergunta, eu tenho anotado aqui, Rebouça. Também posso te passar. O trabalhador que pede alta ao INSS, o trabalhador está afastado por um certo tempo, de repente ele, por conta própria, vai no médico e pede alta. Tem casos desses na Brindex, por exemplo. Né? Então eu queria saber se o médico pode dar essa alta, o que pode acontecer, tá? Está anotado aqui, se quiser também. Obrigado. Edson, depois o Ligeirinho. Doutor Rebouça, minha pergunta aqui é o seguinte. Hoje em dia, dentro das empresas manuais e dentro das empresas automáticas, a gente está convivendo com vários tipos de problema, né? Problema de espinha, problema de ouvido, problema de coluna. Então também um problema sério que é a silicose. Então, na Santa Marina já está havendo vários casos de silicose, né? E houve um caso de silicose lá desde 85, né? Só que na época não foi encaminhada a carta do companheiro para o NPS. Eu fiquei sabendo agora que essa carta agora, o médico não deu entrada naquela data que deveria dar entrada. E o Ademar, se não me engano, deu entrada como se fosse agora. O companheiro tivesse de um ano para cá. Né? Eu queria saber se dá um processo jurídico em cima do Ademar, em cima disso, e em cima dos cúmplices anterior, que sabia do fato e acumulou a coisa e não levou em frente. Eu queria saber se dava processo em cima desses anteriores do fato. Bom, gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Rebouça. Se o senhor acha justo alguém do NPS fazer uma perícia, só ele e alguém da segurança da própria empresa? O senhor acha justo? Se o correto não seria essa pessoa ir fazer uma perícia com alguém do órgão público? Essa é a minha pergunta. Ferro Velho. Depois do Ferro Velho é o Capoeira. Eu queria que o Dr. Rebouça desse uma sugestão para a gente aqui, que é cipeiro. Se por acaso a gente vai fazer uma reunião na empresa, da CIPA, e acontece, a gente sabe que tem um companheiro que está doente. Você vai pedir o presidente da CIPA para colocar na ata a doença do companheiro, e se o presidente rejeitar e não colocar, o que a gente pode fazer? Capoeira, depois o Volte. Ferro Velho. Beleza. A outra empresa, digamos, tem serviço médico, faz um examezinho e diz assim, ó, esse cara está com problema, não pode trabalhar, não contrata. Então o cara não consegue mais emprego em outros lugares, não é? E esse caso que tu me encaminhou lá, aconteceu o seguinte, ele trabalhava numa empresa e ele foi entrar na Nadir. E a Nadir recusou ele porque ele tinha problema da audição. A empresa falou para ele, né, que se ele tivesse aquele problema registrado, que ela podia admitir ele para trabalhar, porque ela não queria admitir o cara com doença, porque depois ele queria causar problema lá dentro. O causar problema é na visão da Nadir Figueiredo, para a cabeça da Nadir Figueiredo, tá? Porque a pessoa que tem doença não causa um problema, ele que está com o problema, né? Mas para a empresa eles acham que é um problema para eles. Então esse trabalhador, ele não estava conseguindo arranjar um novo emprego. O que eu fiz, que ele conseguiu entrar lá, eu mandei ele para o NPS, mandei notificar a doença que a empresa anterior dele não tinha notificado. Então, a empresa foi notificada, ele passou por perícia, não sei se ele recebeu o benefício ou não, porque a perda da audição, para a perícia indenizar ou conceder o benefício, né,
A perda da audição ela tem que ter um certo grau. Então, assim, o registro da doença, da audição, não quer dizer necessariamente que a pessoa seja indenizada, tá? No caso desse trabalhador, foi registrado, ele passou por perícia, tudo mais, e ele voltou lá na Nadir Figueiredo, mostrou a carteirinha de trabalho com a doença registrada. Daí a Nadir Figueiredo admitiu ele no trabalho, porque senão ele não ia conseguir trabalho na Nadir e talvez em outras empresas. O que eu fiz simplesmente foi mandar ele para o NPS, o que a empresa deveria ter feito antes. Tu entendeu? Como ele já estava desligado dela lá, a gente acho que até encaminhou por uma CAT feita pelo sindicato. A comunicação foi feita pelo sindicato, não pela empresa que ele trabalhava, porque ele já estava desligado há muito tempo e eles não iam fazer de jeito nenhum, né? Mesmo quando está trabalhando na empresa, eles já se recusam a fazer, né? E quando o trabalhador é desligado, dificilmente a empresa emite uma CAT, uma comunicação de acidente de trabalho, quando ele já está desligado da empresa. Então o sindicato, pela nova lei que o Dr. Paulo chegou a comentar, que permite agora que o sindicato ou até o próprio trabalhador vá no NPS e mande registrar aquilo ali e passe numa perícia. O que eu fiz foi nada mais do que encaminhar para ele, que fosse notificado, que ele fosse periciado. Depois disso, ele ficou liberado para poder trabalhar em outros lugares. Obviamente que é claro que que eu expliquei para ele que ele tinha um problema da audição, que se ele fosse trabalhar em lugar com ruído, que ele passasse a cuidar daquilo ali, tá? Tipo, fazendo exames, tá? Ou usando proteção certa, ou, de preferência, o melhor de tudo era não trabalhar mesmo no ruído. Eu não sei qual é a função que ele adquiriu lá. Mas sem aquele registro ele não estava sendo admitido nas outras empresas. Então o que eu fiz foi encaminhar ele para isso, tá? Pessoal, gostaria de solicitar a colaboração de todas as pessoas que após o Rebouça responder as perguntas, todos nós vamos tomar um cafezinho, porque se um ou dois começar a tomar o café, todo mundo vai querer tomar o café. E como é que o Rebouça vai responder para as pessoas se as pessoas estiverem tudo tomando café? Então vamos ter um pouquinho de paciência, depois que o Rebouça fizer a explicação das perguntas que foram feitas, todos nós vamos tomar um cafezinho. Então peço, você quer fazer uma pergunta? Para quem? Depois você faz, porque a pergunta é para o Rebouça. Eu queria saber o seguinte, se amanhã ou depois, digamos que amanhã, esse mesmo rapaz venha a ser despedido da Nadir, como é que ele vai fazer? Vai precisar de outra interferência sua para ele arrumar em outro serviço? Não. Em outra fábrica? Ele já está registrado. Quanto àquele problema, tudo bem. Registrado. Certo. Ele vai ter que ter cuidados daqui para frente em todos os trabalhos. Tudo bem. Vai ter que ter cuidado da audição. Agora, quanto àquele problema, já tinha sido registrado. Certo. Tá? Digamos assim... Agora, vamos fazer uma coisa, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quanto àquele problema, esse problema já foi registrado, não vai registrar outra vez. Mas já está, foi carimbadinho na carteira, ele passou em perícia, coisa e tal. Recebeu ou não recebeu o seu benefício. Mas ele teve a chance de ser examinado e ver se ele tinha direito a receber alguma coisa. Que a empresa anterior não deu essa chance para ele porque não notificou. O que nós fizemos foi notificar. Se ele sair da Nadir Figueiredo, onde ele está agora, a doença já está registrada, ele não vai ter que ir no NPS de novo, a não ser que tenha piorado. Né? Agora, como a gente orientou o trabalhador, quando ele passa com a gente não manda só notificar, a gente dá uma orientação para a pessoa, que ele tem que ficar consciente que ele tem um problema, e que aquele problema foi do trabalho. E se ele está continuando a trabalhar, tem que ver como é que é esse trabalho, que trabalho que ele faz, e se tem risco. Se tem risco, que ele tenha que acompanhar aquilo ali, para que aquilo lá não vá, que ele vai descobrir mais tarde que aquilo piorou até o ponto de ele ficar surdo. Né? Se aquilo continuar a ter uma mínima alteração, a gente mandaria ele afastar de novo, daí afastar para mudar de função, se a função dele estiver afetando ele. Eu quero saber o seguinte, digamos que a Nadir manda ele embora amanhã, certo? Ele vai na Santa Marina, lógico que ele está com problema, então ele não vai passar no exame, ele vai ficar desempregado ou vai ter que ter outra interferência para ele entrar na Santa Marina, porque ele tá com problema. Isso não vai ser de momentâneo que vai sanar o problema dele. Toda vez que ele for entrar numa empresa, se ele tem uma doença, vai ser um problema para ele, tá? Toda vez. Nesse caso, assim, foi uma coisa particular com a Nadir Figueiredo, onde ele estava procurando emprego, tá?
a Nadir Figueiredo aceitou ele com aquela condição de que registrasse. Realmente deveria ter sido registrado, coisa que a Nadir Figueiredo não faz com os seus trabalhadores, mas ela estava exigindo para o que estava entrando, tá? Então, nós resolvemos aquela questão dele com a Nadir. Agora, se ele sair dali para ir para outras, pode dar o mesmo pepino. Agora, a doença pelo menos já está registrada, tá? É isso que eu quero dizer. Esse problema da pessoa que tem lesão, realmente o cara, além da lesão, da questão da indenização, do benefício, se ele tem direito ou não tem direito, e quem decide isso é a perícia. E quando a perícia não decide, quem decide é na justiça, tá? Tem duas instâncias, tá? Além do problema da lesão, se tem benefício ou não tem benefício, na realidade, no mercado de trabalho, esse cara ele já está prejudicado, porque tem muitas empresas que, mesmo estando com o carimbinho na carteira, não quer saber desse cara, e não tem lei que faça com que a empresa admita. Não existe. O cara está com problema. Por isso que, pessoal, por isso que a gente, quando fala aqui na questão da saúde, tá? A questão não é só processar quando está com uma doença. O problema é a gente não ficar doente. Para isso tem que modificar o trabalho, virar o copinho lá, aquela coisa que eu falei, que a gente tem que mudar a situação que nós estamos lá dentro, senão todo mundo vai ficar doente, e como tem um monte de gente desempregada, eles vão pegar os que não estão para trabalhar, e os que estão doentes não vão ficar sem benefício, porque tem que estar muito doente para receber benefício, e quem vai trabalhar é só essa massa de desempregado que os patrões, né, o capitalismo aí, os patrões vão pegar esses desempregados e contratar bem baratinho ainda, tá? É isso que eu queria dizer. Eu poderia dizer. Pessoal, agora o Rebouça tem várias perguntas para responder, e depois que o Rebouça der todos os esclarecimentos das perguntas que foram formuladas, aí nós vamos fazer um intervalinho para o café. Senão acaba prejudicando, gente. Bom, vamos responder aqui rapidamente. O Paulinho perguntou a respeito de sinusite, se é doença profissional. Na verdade, nós precisamos... Nós precisamos lembrar que antigamente, e não é tão longe assim, havia indenização para casos que hoje todo mundo fica admirado se ouvir falar, acha que é conversa fiada. Mas tinha indenização como doença do trabalho para sinusite, hérnia inguinal, essa hérnia aqui nessa região abdominal. Nós tínhamos vários casos de problemas de saúde que hoje não são mais levados em conta. A sinusite, ela é uma doença infecciosa, ela é provocada por micróbios. Mas se o trabalhador ficar respirando fumaça, sujeiras que entram nas suas vias respiratórias, isso também ajuda a formar o problema. E existe na lei uma coisa que pouca gente conhece, que é a chamada concausa, ou seja, quando o trabalho provoca junto com outra causa, é uma causa com outra, concausa, o problema. Então, às vezes a pessoa tem o quê? Uma hérnia aqui inguinal. Por quê? Porque uma das paredes do seu intestino é mais fraca. Então, por ali sai a hérnia. Mas se ele não carregar peso, se ele não fazer esforço, não aparece o problema. É a concausa, é uma causa do trabalho com outra causa. E a lei protege essa tal de concausa. Então, no caso da sinusite, o que nós temos? É uma concausa, é um problema provocado por micróbio, por germes, com outra causa ligada ao trabalho, que é a fumaça, é a poeira, né, que entra pelo nariz e vai afetando o nosso sistema respiratório. Então, a sinusite é uma doença ligada ao trabalho, ela pode comportar um processo. Agora, precisa ver o estágio que ela está, em que fase que ela está. Se estiver no começo, é difícil. Agora, os médicos falam, isso é uma doença à toa. Não é uma doença à toa, porque o trabalhador, por exemplo, ele pode vir a sofrer do coração por causa da sinusite. A sinusite, como toda a infecção, pode provocar problemas
em outras partes do corpo, pode atacar o coração, pode levar a cegueira, ele pode ficar cego, ele pode perder a visão por causa de uma infecção crônica provocada pela sinusite, ele pode ter a coluna atacada por essa inflamação, por essa infecção, vai trazer uma série de problemas. Aí o médico fala, tudo bem, ele pode operar, fica limpo. Fica, mas ele vai voltar a engolir fumaça, poeira, como é que vai ficar limpo? Ele vai ter o problema de novo, entende? Então, a sinusite hoje tem sido desprezada, porque tem tanto problema mais grave proporcionalmente, que ela até ficou fichinha, perto dessas outras questões, né? Como a hérnia inguinal, que pouca gente fala, a hérnia de disco, nós temos uma série de problemas ligados ao trabalho, até problema, por exemplo, de úlcera. O trabalhador que fica com seu sistema nervoso abalado, um trabalho sujeito a ritmo apressado, né? Isso pode levar a um problema de úlcera, de gastrite também ligado ao trabalho, por que não? Isso está provado cientificamente. O trabalho de revezamento de turno, por exemplo, é um problema que ataca muito o sistema nervoso, ataca muito a saúde do trabalhador, porque se ele fica, principalmente se for revezamento de semana, ele fica uma semana trabalhando à noite, o seu corpo já está se acostumando com essa questão, porque aí interfere no sono, na comida, no horário de comer, etc. Quando ele está se acostumando, pumba, ele vai para o dia. Aí o corpo chega uma hora que ele não aguenta, surge a doença. A doença é a consequência disso daí. Então nós temos muitos problemas de saúde ligados ao trabalho. A sinusite é um deles, é a doença que pode ser do trabalho, às vezes não é. Precisa ver o tipo de trabalho que é feito. Não estou dizendo aqui que toda sinusite é por causa do trabalho, aí é besteira. Não, ela não é hereditária, ela não é hereditária, ela é provocada por micróbios, né? Por micróbios. A pergunta do Amadeu, processo contra o presidente da CIPA, contra o médico do trabalho, isso é uma questão importante. Por exemplo, eu estou estudando um caso aqui para ver se nós processamos o Ademar lá da Santa Marina, porque um trabalhador praticamente teve o seu dedo inutilizado, porque ficou com vidro no dedo, e o Ademar chegou e falou assim, como outros médicos, nós vamos querer pegar todos eles. Falou, isso é besteira, frescura sua, não é nada, né? E tinha vidro lá, apertaram, inclusive espremeram lá, saiu sangue, mas não fizeram a coisa certa. Resultado, esse companheiro começou a ir em médico e mais médico, convênio da empresa, o dedo dele ficou gangrenado, começou a apodrecer a carne, e praticamente esse dedo já está inutilizado, né? Por quê? Porque houve mau atendimento médico. Nós temos que processar criminalmente que esse médico é um bandido, né? Bandido não é só o cara que assalta ou que mata, bandido é isso que ataca a saúde dos outros também, é bandido da mesma forma, e da mesma forma tem que ser responsabilizado. E uma das maneiras é colocar isso em ata, ou então trazer a informação para o sindicato que a gente intima o presidente da CIPA, a gente intima o médico, a gente intima as pessoas, olha, está acontecendo uma questão aí. Se surgir algum problema prejudicando um trabalhador, vocês vão responder por isso. Vocês vão ser processados criminalmente e vão ser processados também em matéria de indenização junto com a empresa. O que acontece então? O médico do trabalho que está fazendo o papel de bandido, de carrasco, ele vai falar, pô, peraí, o negócio agora pode virar contra mim. Eu estou ferrando o trabalhador, mas eu estava com a cobertura da empresa. E agora, se eu continuar ferrando, os caras estão me cercando, vai sobrar para mim. E quando o cara está com a corda no pescoço, quando ele está vendo que o negócio está engrossando, ele muda de tática. Deve mudar se ele tiver um mínimo de inteligência, né? O companheiro Gomes, por exemplo, né, viu quando nós fomos lá na empresa Sebracê e ouviu junto com outros companheiros eu falar para o Chagas, né? Chagas, eu vou te pegar. Eu falei na cara dele lá na empresa, eu vou te pegar. E ele ficou pedindo desculpas a todo momento. Nós vamos catar esse cara. É só surgir a oportunidade. O cara ficou tremendo. Estava lá na empresa e ele se borrou todo. Então, se a gente souber se organizar, os trabalhadores trazerem a informação, a gente bolar as nossas táticas, não vão dizer que nós vamos resolver todos os problemas, mas não vamos ficar apanhando só apanhando. Nós vamos começar a bater também. Vai chegar a nossa vez, nós vamos começar a bater, né? Só apanhar não tem graça, né? Do Turola, um acidente não foi comunicado.
Se não foi comunicado, o sindicato pode comunicar, o serviço de saúde pode comunicar, o próprio trabalhador pode comunicar. Venha ao sindicato que a gente resolve essa questão do encaminhamento, no caso da firma não querer ter comunicado o acidente por NPS. Trabalhador pode pedir alta? Pode, ele pode pedir alta, só que ele tem que medir as consequências. Ele tem direito de pedir alta. Ninguém é obrigado a ficar no seguro, ficar na caixa, ninguém está obrigado. Ele pode, só que ele vai assinar uma responsabilidade por isso. Agora, se ele pediu alta, mais tarde ele pode voltar para o seguro, pode voltar para a caixa? Também pode. Não é porque ele pediu alta que depois ele perdeu os direitos. Mais tarde, se ele se arrepender, ou se a coisa piorar, o seu problema, ele pode voltar quantas vezes for. Não é porque ele pediu alta no momento, por uma situação, às vezes está ganhando pouco, qualquer coisa, que ele vai perder os seus direitos. Não, só que ele tem que pensar na sua saúde, até que ponto vale a pena ele pedir alta. Do Edson, silicose que só foi comunicada depois de 5 anos, dá processo? Dá processo, dá para abrir o processo tranquilamente, não tem problema algum. O que nós temos que considerar, e eu venho batendo muito nesse ponto, é o seguinte: existem alguns companheiros que ganham uma corretagem de escritórios de advogado. Existem alguns escritórios de advogado que pagam uma comissão para o trabalhador levar companheiros lá para esse advogado para ele abrir processo. Tem um escritório muito famoso ali na Praça Clóvis, né, que o paqueiro, que é o cara que leva, ele ganha uma corretagem, ele ganha 10, 20 pau por trabalhador que ele leva lá, entende? Então ele ganha a comissão dos advogados, ele vai lá, olha, o advogado resolveu o problema em 3 meses, o advogado ganhou a causa, o meu primo, o meu irmão comprou um terreno, comprou uma casa, é tudo grupo, mas como ele é corretor, ele vai ganhar 10, 20 pau por caso, por cabeça, como eles falam, e ele chama o trabalhador de carneirinho ainda, né? Olha, levei 10 carneirinhos hoje para o advogado, né? Que são os trabalhadores que caem na bicaria dele e falam, esse advogado é o melhor de São Paulo, não tem igual, etc e tal. Precisamos ver muito cuidado dessa história do trabalhador, e as empresas, as grandes empresas, estimulam isso. Então nós precisamos estar atentos, porque esse pessoal está faturando as custas de trabalhador. Pergunta do Ligeirinho: perícia por convênio, pode? Se é correto? Está na lei. Agora, a bem da verdade, a lei também permite que o sindicato, que as federações possam fazer convênio. É que é complicado, isso tem um custo, é a questão do assistencialismo, mas nós também podemos fazer convênio. Eu acho que até, estrategicamente, a gente poderia, um grupo de sindicatos, estudar, não para atender em massa, mas para casos chaves, casos estratégicos, a gente ter o nosso convênio também, como as empresas têm. Outra questão, por isso que é importante o entrosamento com o sindicato. Vamos supor, o trabalhador sabe que aquele médico ferra, ele dá alta para todo mundo, o trabalhador está no seguro, vai falar, vou passar com aquele cara é carrasco, ele vai me ferrar, ele vai dar alta. Então o que nós fazemos? Nós podemos bolar uma tática, tipo assim, o trabalhador vai naquele médico e vai num outro médico de serviço público no mesmo dia. Então um vai falar uma coisa, outro vai falar outra. Depois de uns 5, 6 casos, um falando inglês, outro falando alemão, nós vamos saber qual que é o certo, falar inglês, falar alemão, falar brasileiro, né? Então, vamos ver quem que está verdade. Um fala, olha, o trabalhador está bom naquele dia. O outro no mesmo dia, quase que no mesmo horário, 1 hora depois, falou, não, ele está ruim. Alguém está mentindo e o mentiroso vai ter que pagar. Num caso isolado, ele pode escapar, mas se a gente juntar uns 20 casos, fala, pô, peraí, tem muito mentiroso na história, só ele que fala a verdade e os outros são tudo mentiroso, começa a complicar, entendeu? Então, nessa questão dos exames médicos, com esses médicos ferrador, nós temos que bolar umas táticas para pegar esses caras no pulo, né? Então, para cada caso, nós temos que bolar uma tática, nós temos que estudar a situação, por isso que é importante esse entrosamento, essa organização entre nós. Sim. Foi mandado embora o companheiro da empresa e depois ele recorreu e achou que estava doente. Só que foi uma perícia do INSS com o pessoal da fábrica, não teve representante nenhum para saber se realmente foi comprovado aquela doença. Como que não vai saber que foi comprovado aquela doença? Não acha que ele pode fazer a panelinha dele?
Mas é claro que só fazem a panelinha. É por isso que nós temos que bolar a nossa tática, porque a lei permite que eles façam isso. Entende? Quem que faz a lei? Somos nós? Ou são eles? Quem que compra os deputados? Os nossos deputados são minoria. Né? São minoria. Então nós temos que bolar a nossa jogada. É por isso que nós temos que estar organizados. Agora, tem que alertar os companheiros. Principalmente, eu acho que é uma questão apenas da gente passar a informação a cada momento, formar a consciência de muitos companheiros. Muitos companheiros falam, não está comigo, não sei o quê. Mas quando surge uma situação, não aproveitar da desgraça dos outros. Mas são exemplos que a gente deve estar sempre lembrando. Lembra fulano, que não queria fazer nada e tal, olha lá, se ferrou. A empresa mandou ele embora, ele se danou todo, aí, ó. O que adiantou ele não querer tomar nenhuma medida? Entende? Eu acho que esses fatos, esses exemplos, devem a todo momento ser lembrados, para que outros companheiros que são omissos, estão com medo de tomar alguma providência, acham que com eles não vai acontecer nada, né? No sindicato a gente está careca, e vocês também estão, de ouvir a pessoa falar, poxa vida, eu tinha 20 anos de casa, não esperava que fosse acontecer comigo isso daí, não esperava que os caras fossem aprontar comigo, ou eu sempre fui bacana com os caras, nunca falhei no serviço, etc. É o que acontece, né? Do Ferro Velho, o presidente não quer que conste da ata determinada coisa, então há uma solicitação, há uma reivindicação, o presidente não quer. Aí é preciso que a CIPA esteja organizada, os representantes dos trabalhadores estejam bem entrosados. Se ela for uma CIPA que tiver os representantes dos trabalhadores bem fortes, bem organizados, pode-se, por exemplo, fazer o seguinte, não vamos assinar a ata. Não vamos assinar a ata, surge um problema para eles também. Não, vocês não vão assinar? Não vamos assinar. Eu estou pedindo, não está constando aí, você não pôs aí no papel, eu não vou assinar uma coisa que não é verdade. Eu estou pedindo, fazendo uma certa reclamação, fazendo um encaminhamento, não está aí. Eu não vou assinar uma coisa que não é a verdade que está acontecendo. Eu estou pedindo e é meu direito ficar aqui constando na ata. Se não está, eu posso me recusar. É uma tática. Outra tática é comunicar para o sindicato, que aí a gente manda uma intimação em nome do cara, do presidente da CIPA, não é para a empresa. Nós temos que pegar agora os caras. Nós temos que pegar os caras que ficam fazendo o serviço sujo das empresas. É por aí que a coisa talvez seja encaminhada para a solução. Walter, houve um acidente em 82 na Blindex e o companheiro foi demitido agora. O NPS não quis aposentá-lo. Eu atendi, acho que esse caso do companheiro, e realmente ele está com o braço todo torto, não sei se é o mesmo caso, Walter. Ele está com o braço todo torto, ele está ganhando 40% do INSS. Foi um acidente acontecido na lei antiga. E ele não está, perante a lei, inválido. Então fica uma situação difícil, porque ele não tem estabilidade no emprego, porque a lei não dá estabilidade para um acidentado de 82. Né? Eu pedi para ele passar por exame médico, porque ele trabalhou num serviço que pode ter atacado os ouvidos. Então, o Dr. César também conversou com o companheiro e nós vamos verificar uma outra saída, porque por aquele acidente de 82, ele ficou com o braço feio mesmo, né, César? Foi um de vidro, então... Cortou os nervos e ele ficou com a mão defeituosa, porque o nervo não funciona. E ele tem direito, viu, Walter, a abrir um processo... reforça isso daí que eu já falei para ele, que ele estava com a cabeça tão quente que acho que ele não guardou direito, que ele estava muito nervoso, ele tremia até de nervosismo, né? Então ele estava muito abalado, que ele pode processar a empresa pedindo uma indenização contra a firma, está no prazo ainda. O Guido pergunta sobre o problema da homologação. Esse é um problema que toda hora a gente está enfrentando. O companheiro chega no sindicato e quer a homologação porque ele quer a grana. Ele está apertado, ele está com dificuldade, ele pensa, bom, o negócio é o seguinte, eu faço a homologação, pego o dinheiro e depois eu me viro. Eu posso pedir seguro depois? Pode. Mesmo estando desempregado? Pode. Eu posso pedir caixa se não for caso de seguro? Pode. Agora, eu posso pedir para voltar para a empresa? Pode, mas é difícil. Porque se assinou, pode fazer a ressalva dos direitos, mas fica mais difícil. Na justiça eles vão falar, não, peraí, ele concordou. Na hora de receber a grana, ele concordou e assinou. Agora ele arrependeu? Agora é tarde. Agora tem juiz que sabe que o trabalhador assina sob pressão,
diante daquela dificuldade muito grande. Então tem juiz que fala, não, peraí, né? Não é bem assim. Ele aceitou, mas sob protesto, ele fez a ressalva. Então ele tem direito de pedir a reintegração, mas é mais difícil. É mais difícil. Então, Gomes, é basicamente isso que nós queríamos falar. Só um minutinho. Pessoal, fala, Vicente. É que já passou do tempo, hein, Vicente? Porque o Valente tem um monte de coisa para dar explicação, tem uns aparelhos que ele precisa demonstrar. É o horário, estamos em cima da... Depois você pergunta para ele, Vicente. Então pergunta rapidinho, porque o Valente tem uma série de explicação para dar. Então, eu queria que você desse uma explanação do pessoal como faz para realizar a reunião da CIPA. Bom, aí já é uma coisa mais séria. Aí é um trabalho, inclusive, que envolve fiscalização, a gente tomar providências mais enérgicas, né? Se não exige, nós temos que exigir, nós temos que cobrar isso daí, né? Porque geralmente essas atas, o doutor Sérgio está lembrando bem, são feitas facultamente lá no escritório, né? São a ata fantasma, né? De CIPA fantasma, CIPA que só tem no papel. Isso é crime. Isso é crime e nós podemos enquadrar esses caras como criminosos perante a lei. 147, vamos vir para cá. Bom, vamos começar com quem está aqui na plenária. Não vamos buscar, não vamos correr atrás de ninguém não, que eu acho que os interessados estão aqui. Não vamos buscar ninguém não. O Valente vai começar com quem estiver aqui, porque quem não está aqui não está interessado. Tá certo? Ô, gente, a gente é obrigado a falar, mas é um desrespeito com o companheiro que está aqui na frente, que vai estar demonstrando aqui como é que funciona uma fiscalização, uma perícia na empresa. Eu sei que a gente está sendo meio chato aqui, mas tem que ser assim, mano. Alguém já acompanhou alguma fiscalização da empresa? Tá vendo? 2 pessoas, a grande maioria não sabe nem como é que é. Vai ter a chance agora, tá vendo? Alô, boa tarde. Bom, o tema que o pessoal tinha me colocado é falar um pouco sobre ato inseguro e CIPA, mas nós vamos falar um pouquinho também sobre alguns instrumentos que o pessoal pediu aqui, tá? Então, assim, são 2 coisas, 2 temas diferentes, e eu não sei bem como começar, tá? Mas é o seguinte, aqui nós temos alguns aparelhos que a gente vai tentar explicar alguma coisa para vocês, que vocês talvez vejam isso em fiscalizações, em medições pela empresa. Esses instrumentos aqui, a explicação deles, permite a gente aprender um pouco, algumas coisinhas, de como o César tinha colocado aí, de virar o copo, tá? Para cada problema que existe na fábrica, existem alguns modos de virar o copo, tá? E são conhecimentos que a empresa esconde da gente. Por que ela esconde, tá? Por que no Brasil os empresários procuram esconder as dicas, tá, do ambiente de trabalho? Por uma coisinha que o César já falou no começo aqui, ó, aquela coisinha lá em cima, poder, tá? O poder está em jogo. Quando um trabalhador abre um processo para ganhar uma esmola, que é o adicional de insalubridade, a empresa, ela compra o perito e o que ela gasta é muito mais que ela pagaria para o trabalhador. Porque o que está em jogo não é o dinheiro da insalubridade. O que está em jogo é o poder dentro da fábrica. O que nós vamos mexer o tempo todo, o que vocês estão mexendo o tempo todo na fábrica, o que nós estamos fazendo aqui, tá, é uma contrapolítica, tá, a uma tradição que já existe, onde os patrões
eles não só têm o controle da organização do trabalho dentro da fábrica, mas ao mesmo tempo eles fazem questão de mostrar e pisar na cara da gente para mostrar que eles têm o controle disso. Qualquer um sabe que uma vidraria é um ambiente que nós chamamos de insalubre, tá? Qualquer um sabe que uma vidraria produz muitos problemas de saúde com o decorrer do tempo. Só que o patrão, ele não paga o adicional, tá? E quando vem o perito, ele paga o perito e ele ri na cara da gente. Porque nós estamos em jogo uma série de coisas. Nós estamos em jogo com o poder. A gente tem injustiça o tempo todo, como vocês citaram aqui, né? Deu para perceber que depois que o Rebouças falou, choveu pergunta, tá? Por que isso? Porque a injustiça que nós enfrentamos no local de trabalho, tá? É uma constante. Todos nós estamos cansados de sofrer, de lutar contra a injustiça que existe no nosso meio, na nossa sociedade. A cidadania é uma coisa que não se tem. E a outra coisa que eu acho interessante a gente começar a discutir, tá? É isso que a gente chama de tutela do Estado. O que é isso, tá? A gente gosta, a gente acostumou a ter Ministério do Trabalho, Secretaria de Saúde, a ter alguma instituição envolvida para a gente lutar contra uma coisa que Marx já falava, tá? Que é a luta do capital e trabalho. Se para a luta do capital e trabalho, tá, nós precisamos tanto das instituições, o Estado é tão importante, é sinal que a nossa cidadania está sendo atingida. E a nossa cidadania, ela é atingida sob todas as formas. A começar pela estrutura sindical que nós temos no Brasil, que é uma estrutura sindical copiada do fascismo da Itália, e a Itália superou isso na Segunda Guerra Mundial. E desde lá, há quase 50 anos, eles têm liberdade e autonomia sindical, que é uma coisa que nós não temos no Brasil. Em cada fábrica existe uma comissão de fábrica, que representa os trabalhadores. E o sindicato, ele tem um papel muito mais de organização das lutas dentro da fábrica. Aqui no Brasil, cada diretor do sindicato tem que se matar para atingir todos os problemas em todas as fábricas, tá? Isso é o que nós chamamos de um modelo estudado para que os patrões do governo tenham controle da organização dos trabalhadores. Então, nós temos no Brasil um problema de cidadania sim. Quando a Santa Marina, tá, não respeita o sindicato para discutir as condições de trabalho. Quando a Santa Marina, por exemplo, ela esconde um laudo que mostraria o quanto é agressivo aquele ambiente de trabalho. Nós temos vários problemas, tá, que a gente não vai começar a discutir aqui agora, mas acho que é importante a gente jogar que assim, o que está em jogo, gente, quando se discute saúde, quando se discute CIPA, não é a questão de saúde só. O que está em jogo é o poder dentro da fábrica. É importante que nós tenhamos essa noção. Nós não estamos discutindo saúde, nós estamos discutindo poder, porque o patrão aqui no Brasil, tá, ele tem o controle da nossa vida, o controle da nossa saúde. E nós queremos tomar o poder que nos foi roubado. Quando eu falo nós, e é muito engraçado porque assim, eu sou da Secretaria de Saúde, né? Hoje tiveram várias pessoas aqui falando, e é importante que a gente coloque uma coisa bem clara. O sindicato, quando nos convidou para falar aqui hoje, não é porque nós representamos a Secretaria de Saúde do Estado, ou a Secretaria do Trabalho, ou a DRT. O sindicato nos convidou porque nós somos uma minoria de profissionais, porque vocês sabem que o Estado não funciona, a DRT não funciona, o INPS não funciona, o Dr. Rebouças é uma testemunha que a justiça não funciona, e nós somos profissionais que temos uma proposta de trabalho, tentamos levar essa proposta de trabalho adiante, tá? Defendemos que o Estado tem um papel a ser cumprido de uma forma profissional e não de forma tendenciosa com os interesses do empresariado e os interesses do PMDB no Estado. Nós somos profissionais que defendemos uma atuação onde o Estado se preocupe com as vítimas dos acidentes do trabalho.
Nós não achamos que o Estado tem que ser imparcial coisa nenhuma, porque não existe imparcialidade. A pessoa ou está de um lado, ou está do outro lado. Ou está do lado do patrão, ou está do lado do trabalhador. E a vigilância sanitária, que fiscaliza o ambiente de trabalho, que é um dos papéis que o programa de saúde cumpre. A vigilância sanitária, que é onde eu trabalho. A fiscalização, ela existe para proteger, não o patrão, como é o caso da Firenze, que foi feito muitas vezes. E na Santa Marina também, que tem fiscal da Secretaria do Trabalho como médico da Santa Marina. A fiscalização, ela deveria existir para proteger a saúde do trabalhador. Ela não tem que ser imparcial coisa nenhuma. E essa proposta de trabalho, tá, é que a gente está tentando passar para vocês desde manhã. O Rebouças coloca muito uma coisa assim, que os sindicatos, o movimento sindical, deveria mapear os juízes, mapear os peritos. Se nós tivéssemos organização suficiente para fazer isso, nós saberíamos que tem juízes que descaradamente roubam para os empresários, para os patrões o tempo todo. Bastaria um simples mapeamento. Existem várias táticas que nós poderíamos estar estudando, tá? Até deveríamos estar fazendo isso, porque o patrão, ele paga pessoas para pensar o tempo todo em como manter o poder, não só o poder econômico que ele rouba dos trabalhadores, o poder aquisitivo que ele rouba, mas até o poder sobre a vida e a saúde dos trabalhadores. Tem pessoas na Santa Marina, como um tal de Alcides, tá? Que se preocupa o tempo todo em como vai enganar os trabalhadores, a tal ponto de esconder o laudo feito pela BPA e está contratando uma tal de Ergos para fazer um laudo evidentemente diferente da BPA, mas favorável a eles. Tá? Nós precisamos começar a priorizar a luta em fábricas que têm organização dentro da fábrica, como é o caso da Carlos Gonçalves, por exemplo, que tem comissão de fábrica. Tá? É importante que a gente procure atuar onde nós temos mais organização, tá? Para daí tirar exemplos, tirar experiências para a luta do dia a dia. Não sei se foi o Vicente que colocou a pergunta sobre a ata de CIPA para o Rebouças. Tá? Gente, a CIPA, ela existe desde a década de 40. E a CIPA, ela foi criada porque o Brasil é um dos campeões de acidentes, e foi criada porque eles querem disfarçar que nós estamos numa democracia que nos dão de mão beijada, uma democracia que eles não querem deixar que nós a conquistemos. Tá? A CIPA, ela deveria ser uma organização de trabalhadores para estar discutindo com a empresa, tá? Negociando com a empresa quais são as medidas que vão modificar o ambiente de trabalho, quantos copinhos nós vamos desvirar por vez, tá? É isso que nós teríamos que estar discutindo com a empresa. No entanto, o patrão consegue nos enganar e colocar uma CIPA paritária, que é uma mentira, gente. Como que pode ter um órgão que tem metade do trabalhador, metade do patrão, e o presidente é do patrão, e a secretária é do patrão, e a ata de CIPA é do patrão? É tudo do patrão, gente. O que nós precisamos começar a enxergar é que só o cipeiro eleito é nosso. E o cipeiro eleito, que representa o trabalhador, ele tem que entender que o papel dele é negociar com o patrão. Enquanto a gente não tiver um corpo de representantes do trabalhador na CIPA, que enxerga que o papel dele é representar o trabalhador, o papel dele não é pegar no pé de trabalhador que não usa máscara, que não usa tampão de ouvido. O papel do cipeiro não é pegar no pé do trabalhador, não é usar broche de CIPA. O papel dele não é resolver o problema para a empresa. O papel do cipeiro é ser chato com a empresa, é ser o cri-cri. Se você tem uma CIPA que tem que ter uma ata e o patrão enrola essa ata, nós temos que nos comunicar com a empresa, apresentar a reivindicação, gente, por carta, por ofício, pelo sindicato, pelo advogado. Nós temos que arrumar uma saída para não deixar o sistema nos engolir.
Porque, gente, olha, o poder, a injustiça, a falta de cidadania e a tutela do Estado é tudo feito na nossa história para nos enrolar. Nós temos que usar a cabeça e raciocinar em como quebrar esse domínio que o Estado tem sobre nós. A nossa história, ela nos ensina, tá, a como ser submissos. A nossa história nos ensina a não aprender a conquistar. A nossa independência foi proclamada por um português que nos abandonou e foi ser rei em Portugal, Dom Pedro I. A República foi proclamada pelo Marechal Deodoro, que era filho adotivo de Dom Pedro II. Tá? A libertação dos escravos, ela nos foi dada quando nós íamos conquistá-la, e hoje nós todos somos semi-escravos, num país onde o salário mínimo não dá para viver. Essa realidade da nossa história, é preciso que nós percebamos, tá? Que os portugueses foram muito espertos quando disseram: filho, lança a mão do poder antes que um aventureiro o faça. Tá? A história nos ensina a não conquistar. Getúlio Vargas nos deu as 8 horas quando nós íamos conquistar as 8 horas. E até hoje nós temos uma estrutura sindical que não nos deixa ter organização por local de trabalho. Uma estrutura sindical que nos divide por categorias. Uma estrutura sindical que não permite que as centrais sindicais representem os trabalhadores. Tá? Eu vou começar perguntando para vocês uma fábrica eu estou tentando desenhar uma fábrica aqui, gente, tá? Parece um telhado de uma fábrica aqui. A Nadir Figueiredo. A Nadir Figueiredo, como qualquer outra fábrica, é uma empresa, tá? Eu vou tentar entender essa empresa enquanto um sistema, enquanto uma máquina, que é isso que é toda instituição, seja instituição do governo, seja uma instituição privada, ela é uma máquina, e ela funciona como uma máquina. Essa máquina, para funcionar, isso aqui é copiado do modelo italiano, viu, gente? Ela precisa de capital do empresário, precisa de mão de obra do trabalhador, e o trabalhador vai trocar sua mão de obra por um salário. O patrão, quando ele investe capital numa empresa, ele não está fazendo caridade, porque nós vivemos num sistema capitalista, embora os jornais e os empresários procurem esconder isso daí. O patrão, quando investe capital numa empresa, ele está querendo só uma coisa, ele está querendo lucro. E dentro da visão capitalista, nada mais justo que ele ter lucro, tá? Se a distribuição de renda, de salário e lucro é justa ou injusta, é um assunto que a gente vai deixar para um outro momento. A empresa, para funcionar, ela precisa também de matéria-prima, e com tudo isso vai produzir as mercadorias para a sociedade. Então, assim, o empresário, ele tem um objetivo muito claro na empresa, que é o seu lucro. O trabalhador tem um objetivo muito claro, que é ter o seu salário. E a sociedade, tá, espera que a empresa produza mercadorias que são necessárias. Isso daqui são os objetivos da empresa. Só que essa empresa, além de produzir lucro, salário e mercadorias, ela produz duas coisas que não deveria produzir, que a gente chama de subproduto ou disfuncionamento da empresa, que é o acidente de trabalho e a doença do trabalho, tá? Essas coisas aqui, elas não deveriam acontecer, mas acontecem. E isso é um direito do trabalhador, gente. Para ele sobreviver, para ele receber o seu salário, ele tem o direito, tá, de manter a sua saúde e a sua integridade física. Ele tem todo o direito de exigir que esse ambiente dentro da empresa não produza essas coisas. É um direito nosso.
Ninguém pode dizer que para você exercer uma profissão, você é obrigado a sofrer riscos, porque existe tecnologia para prevenir esses riscos que a gente vai levantar mais à frente. O acidente do trabalho, a doença do trabalho, existem meios de evitá-los, tá? Só que o Brasil, como nós somos um país onde o sistema capitalista, tá, é um capitalismo selvagem, como todos nós conhecemos, ele conseguiu pegar uma coisa que é um direito do trabalhador que não tem esse risco. É um dever do empresário que, para ter o seu lucro, ele tem que investir em medidas que evitem acidentes e doenças do trabalho. Ele conseguiu dar um jeitinho brasileiro e criar uma desculpa para o acidente do trabalho. Ele inventou uma coisa chamada ato inseguro. Para a questão de doença do trabalho, para ele livrar a sua responsabilidade, o que ele faz? Ele inventou uma coisa chamada tampão de ouvido e máscara, tá? Que é o que a gente chama de EPI. Mas eu vou colocar bem claro aqui, tá? O tampão e a máscara. Porque tem EPI que é bom. A roupa, o calçado, tá? Existem EPIs que são bons. EPI, para quem não conhece, é equipamento de proteção individual, tá? O tampão de ouvido e a máscara são dois EPIs que, se o trabalhador se recusar a usá-lo, por lei, pela lei que os empresários conseguem aprovar com os seus 90% de deputados, tá? Ele tem o direito de mandar embora sem direito. Então, ó, de repente, uma coisa que deveria ser uma proteção para o trabalhador, eles conseguiram inverter e transformar isso numa ameaça para o peão. Porque quem é que consegue, dentro de uma vidraria, usar uma máscara e um tampão às 9 horas de trabalho? Ou às 8 horas? Ninguém consegue, porque em nenhum lugar do mundo consegue. Porque isso, gente, cientificamente é impossível ficar com um tampão no ouvido todo esse tempo. Tecnicamente é errado. E legalmente, pela lei, também é errado. O que é o ato inseguro? O ato inseguro é quando o patrão fala que o trabalhador morreu porque ele foi o culpado. Os meus colegas da fiscalização costumam ir na fábrica, investigar o acidente, escrever um monte de coisa e depois escrever no fim. Mas, infelizmente, foi ato inseguro por distração do trabalhador. Como coisa, gente, que distração não é normal no ser humano. O patrão quer exigir que os trabalhadores sejam super-homens, com esse super salário, com essa super saúde. Eles querem que vocês sejam super-homens de nunca se distraírem. É como aquele filme da máquina de sisal. Eles querem que mesmo a máquina puxando o sisal e a mão para dentro, eles alegam que não é culpa deles que comeu a mão do trabalhador, quando bastaria colocar uma proteção para que a mão não entre lá dentro. Bastaria isso, tá? O ato inseguro, gente, é a coisa mais banal que existe, porque assim, eles procuram direcionar toda a investigação do acidente de forma a que no fim se faça um comentário dizendo que a culpa foi do trabalhador. O ato inseguro é uma enrolação só, tá, que existe num relatório que é executado por fiscais, tá, que se dizem imparciais. São pessoas, tá, que são capazes de, numa fábrica, como nós somos uma metalúrgica em São Paulo, onde o menor de idade foi enrolado na máquina, e ele fala que foi distração do trabalhador. Quer dizer que é normal a máquina enrolar o trabalhador nela, sem proteção nenhuma. Como um outro acidente, onde o trabalhador estava com a luva, e a máquina de enrolar o fio, tá, com os seus ganchos, levou a manga da luva, jogou o trabalhador, tá, que morreu de alguma hemorragia interna. São acidentes banais e bestiais, tá, que nem sequer na Nicarágua, que é um país muito mais pobre que o nosso, estão acontecendo hoje em dia.
Porque, gente, é comum toda fábrica no Brasil tem partes móveis expostas. E isso é a coisa mais simples que existe de você acabar com esse risco. Basta você colocar uma proteção na parte móvel. E vocês forem em qualquer indústria metalúrgica, vocês verão dezenas e dezenas de máquinas abertas. É como o caso da prensa, tá? A prensa, eu posso colocar 1000 proteções, mas o importante é eu tampar a boca da prensa. Não é correto o trabalhador enfiar a mão para colocar a peça na prensa ou para tirar a peça da prensa. Isso é errado. A mão, a cabeça, nunca pode entrar na zona de operação da prensa. Por quê? Porque a máquina pode quebrar alguma peça, como é o caso da prensa que existe no Brasil. A prensa excêntrica, ela pode quebrar a chaveta ou pode quebrar a mola. E quando quebra a chaveta ou a mola, ela repica. E o repique se dá no momento exato em que o trabalhador está colocando a peça ou tirando a peça. E um dia, mais cedo ou mais tarde, a chaveta vai quebrar, vai repicar e vai comer a mão do trabalhador. É por isso que na Europa, esse tipo de prensa excêntrica é proibido. Lá só existe a prensa frição, onde aquela roda ela vai na horizontal, com freios, e não na vertical, presa por uma simples chaveta. Para vocês verem como que a coisa é ridícula, tá? Nós vamos comentar um pouco mais para frente sobre várias medidas, tá, de controle de riscos. Nós vamos comentar várias medidas de controle de risco, medidas de proteção coletiva, tá, que a gente vai discutir o que é proteção coletiva, que são formas, né, de virar o copinho, tá? Mas antes, a gente gostaria de comentar um pouco mais sobre auto inseguro. O acidente do trabalho, existem várias maneiras, tá? Várias técnicas hoje em dia para investigar um acidente do trabalho. Tanto que isso, gente, investigar o acidente do trabalho é uma das tarefas da CIPA, que a empresa não deixa a CIPA cumprir. Toda vez que tem um acidente grave, a empresa corre conversar com as pessoas e inventar uma versão oficial. É por isso que a fiscalização dificilmente consegue saber realmente o que aconteceu. Porque a empresa, ela pega o que aconteceu, ela vê onde ela poderia ser responsabilizada, e aquele ponto ela muda, e ela dá uma versão oficial. E ela ameaça quem viu o acidente. Se contar esse detalhe, é rua. A empresa, ela modifica o acidente. É por isso que, para investigar o acidente, seria muito importante que a própria CIPA o fizesse. Seria muito importante o depoimento enquanto o acidente está fresco. Porque depois de 3, 4 dias, a versão que vai ser colocada na ata da CIPA é outra. O pessoal vai mudar toda a realidade. Hoje em dia, existem algumas técnicas que permitem ajudar a investigar e a enxergar o acidente. Algumas técnicas chamadas árvore de causas, ou então eles chamam de série de riscos. São algumas técnicas que, na verdade, eles não mudam nada sobre a investigação do acidente. Para você investigar um acidente, nós teríamos que entrevistar principalmente a vítima, se for possível, e entrevistar quem viu o acidente, e entrevistar quem conhece aquele processo de produção, como que ele funciona, para ver onde que o processo de produção aqui dentro da empresa, onde que ele falhou. Porque se o acidente acontece, gente, alguma coisa aqui não estava andando direito. Se a gente quiser evitar que esse acidente se repita, ou evitar que os acidentes aconteçam, nós temos que colocar medidas de proteção dentro do funcionamento da empresa. E essas medidas de proteção, gente, tá, são coisas que a empresa tem obrigação de construir, e são reivindicações que nós, tá, podemos, tá, e devemos nos organizar para apresentar. E aí que entra o papel do cipeiro, gente. O papel do cipeiro está em se organizar para ele conhecer o processo de produção, para quando acontecer um acidente, ele saber qual foi o ponto crítico do processo que ocasionou o acidente.
É a gente começar a discutir entre nós o que nós temos que fazer para que aquele acidente não aconteça. Parte móvel exposta, nós temos que apresentar reivindicação de proteção de máquina. Ou então, nós podemos simplesmente denunciar: esta fábrica em tal seção tem muito barulho, ou tem risco de se machucar com vidro, ou risco da pessoa cair e ser trucidado pela máquina. Nós não somos obrigados a apresentar a solução. A solução técnica, a empresa tem obrigação, se não sabe a solução, de contratar pessoal especializado, tá? A questão, gente, do tampão. O tampão de ouvido, a empresa diz que ele prestaria para evitar a surdez, tá? Só que a empresa não fala que tem uma partezinha da lei, tá? Que diz o seguinte, que qualquer poluição, ela teria que ser atacada na fonte onde ela é gerada. Então, se tem ruído, nós teríamos que atacar o ruído onde ele é gerado, na máquina, tá? Então, existem meios, medidas de se evitar o tampão, que é a engenharia acústica, que é proteção acústica, que existem empresas especializadas no Brasil, muitas, só que normalmente elas só atuam na questão de saúde ambiental, em ecologia, que é moda se falar hoje em dia, em ecologia. Só não se fala em ecologia humana, em saúde dentro da fábrica. Se fala em ambiente, o ambiente maravilhoso, os animais, mas ninguém fala do ambiente de trabalho, onde está o homem sendo morto, onde está o homem ficando surdo, onde está o homem ficando intoxicado. A questão da máscara, gente. O Rebouças citou quais são as limitações do tampão de ouvido. A máscara, gente, ela não funciona. A máscara não funciona porque ela tem vários problemas. A máscara, ela aumenta a dificuldade de respirar. A máscara aumenta o espaço de ar que fica parado dentro do organismo com gás carbônico, portanto sem oxigênio. E além disso, a máscara tem um filtro, que esse filtro, ele suja. E ele suja, o tempo que ele suja depende da quantidade de poluição dentro da fábrica. Como nós sabemos, tá, que a quantidade de poeira, tá, a quantidade de gases nas indústrias brasileiras são as piores possíveis, dá para imaginar que qualquer filtro de máscara, ele entope, gente, em um dia, em algumas horas ou em poucos dias. Nunca que um filtro vai aguentar o que as empresas demoram para trocá-lo, que é em torno de 3 meses no mínimo, algumas trocam com 6 meses ou 1 ano. É muito comum nós chegarmos na empresa e vermos que a máscara não é adequada, como é o caso da Firenze, por exemplo, que o pessoal da matéria-prima trabalha com uma máscara 3M, que é uma máscara excelente para pintura, porque ela segura poeira grossa. Só que para segurar poeira de sílica que causa silicose, essa máscara não presta para nada, porque ela segura poeira grossa e deixa entrar poeira fina. E a poeira que causa silicose, a poeira que chega até o alvéolo que causa silicose, é uma poeira finíssima, menor do que 10 microns. Micron, só para ter uma ideia, é a milésima parte do milímetro. Para vocês terem uma ideia, a poeira que você vê suspensa no sol, quando entra um raio solar na fábrica, aquela poeira em suspensão que você consegue enxergar, ela tem 60 microns no mínimo. Poeira menor que 60 microns não dá para enxergar. A poeira que chega até o alvéolo tem menos do que 10 microns. E aquela máscara usada na Firenze, ela não segura nem aquela poeira que está se vendo, que é maior. Portanto, é uma máscara que não resolve nada. É uma máscara, tá, que ela simplesmente deixa passar a poeira que causa silicose. Essa é a máscara que está sendo utilizada na Firenze, tá? E que eu sugiro que vocês tomem uma atitude de protestar contra isso. Gente, olha, para se intervir no local de trabalho, existe uma metodologia que eu acho que são dicas interessantes de vocês conhecerem. Primeiramente, nós temos que procurar saber quais são os riscos.
que estão na fábrica. O que tem na minha fábrica? Vamos supor, tem ruído, poeira e calor, tá? Então eu cito, tem ruído, poeira e calor. O segundo momento, tá? Eu tenho que pegar dados desses ruídos, dessas coisas, eu tenho que estudar, eu tenho que avaliar. Eu tenho que pegar, por exemplo, uma enciclopédia do OIT, que ela me dá dicas do que é uma indústria vidreira. Ela me fala o que é o ruído, o que é poeira, tá? O sindicato tem técnicos para explicar o que é esse problema. Então a segunda parte seria a gente estudar os riscos. É a hora da gente pensar em avaliação ambiental, tá? Que seriam as medições. É a hora de se pensar em exames médicos. Por exemplo, se a minha fábrica tem ruído e eu tiver uma audiometria, desde o dia que eu entrei na fábrica, a cada 6 meses eu fizer uma audiometria, eu tenho condições de saber se eu perdi minha audição dentro da fábrica. Se eu tiver uma audiometria de 6 em 6 meses, dá para processar a fábrica por responsabilidade civil e criminal por eu ter perdido a audição dentro da fábrica. Então, por exemplo, com a audiometria, eu já tenho um dado muito rico que eu posso processar a fábrica. É por isso que as fábricas ou não fazem audiometria ou elas escondem de vocês. Porque se vocês tiverem acesso ao prontuário médico, tá? Se nós tivermos acesso a todos os exames, nós poderíamos processar a fábrica. Isso aqui, o exame médico, a avaliação ambiental, tá? São elementos que nos permitem estudar qual é a nossa estratégia para partir para a medida principal, que a gente discutir quais são as medidas de controle que nós vamos reivindicar, que nós vamos exigir para a gente controlar o ruído, a poeira e o calor. Tá? Os dados de avaliação ambiental nos permitem estudar que medidas de controle são essas. Os exames médicos permitem estudar isso aqui também. E agora a gente vai comentar um pouco sobre, nós vamos comentar um pouco sobre esses instrumentos e mostrar como que eles poderiam nos ajudar a estudar quais são as medidas de controle que nós podemos utilizar. Como vocês podem ver aqui, esse é um instrumento que quando tem ruído, ele mede o ruído, tá? Ele está aqui numa escala de 80 e ele deflete quando nós falamos. Esse aqui é um medidor de ruído, o pessoal conhece mais como decibelímetro, tá? Se eu souber qual que é a frequência do ruído, eu posso saber qual é o tipo de proteção que eu tenho que colocar na fábrica. Se o ruído for grave, um ruído mais grosso, eu posso saber qual é o tipo de proteção, tá? Seriam materiais mais porosos, espuma. Se eu tenho um ruído mais agudo, é um outro tipo de medida. Então, com esses instrumentos, dá para estudar, dá para saber qual é o nível de ruído. Acima de 85 decibéis, ele já causa surdez. O indivíduo que estiver exposto 8 horas por dia a 85 decibéis, ele vai ficar surdo antes da hora. Tá? Esse aparelho aqui, na verdade, quando ele for utilizado numa medição ambiental na fábrica, ele deveria ser calibrado antes, porque todo aparelho precisa de uma calibração. O certo é eu usar esse calibrador aqui no microfone antes da medição e depois da medição, tá? Esse calibrador, ele é importante para validar a informação. Para vocês terem uma ideia, os sindicatos suecos, eles já têm toda uma estratégia montada em alguns livros que já existem em espanhol, em como que o trabalhador deve proceder para acompanhar uma medição. Porque para o perito da fiscalização ou do juiz enrolar o trabalhador se torna muito fácil, tá? Então existem movimentos sindicais em outros países com bastante experiência já em como acompanhar uma fiscalização. Por exemplo,
É bobagem acompanhar uma fiscalização, uma medição, sem que o próprio trabalhador anote os dados, porque o perito depois pode esconder esses dados. Então, o principal instrumento para se acompanhar uma fiscalização, gente, é papel e caneta, tá? É uma coisa que nós precisamos começar a exercitar mais. É anotar as coisas, é escrever uma carta por escrito, pedindo uma proteção. É a gente começar a reivindicar. Se não dá para reivindicar na reunião de CIPA, vamos sentar, fazer uma carta da CIPA e entregar para a empresa. E a empresa que se vire para responder. Esse instrumento aqui, eu gostaria que fosse circulado aí, por favor, Gui. Para o pessoal dar uma olhadinha aqui e depois vocês devolvam, por favor, tá? Esse aparelho aqui, gente, ele serve para medir a iluminação. Vocês vão ver aqui, isso aqui é um luxímetro digital. Aqui embaixo do display está escrito Lux. Lux é a medida de iluminação, tá? Então, a medição deveria ser feita no plano de trabalho. E aqui nós temos a célula que mede a iluminação. Vocês podem até colocar a mão e perceber que a medição cai, tá? Por favor, dá para circular, hein? Isso daqui, gente, é um medidor de vazão de ar. Ventilação é uma coisa muito importante. Esse aqui é um aparelho que com essas pás, tá? Ele serve para medir a velocidade do ar. Isso aqui é muito importante para se saber se tem ou não ventilação necessária. Porque de acordo com o tipo de poluição na fábrica, nós precisamos de uma ventilação maior ou menor. É o caso do calor, né, onde as empresas colocam aqueles ventiladores enormes, tá? Então a ventilação, pouca ou muita, pode fazer mal à saúde. Aqui nós temos 2 termômetros dentro de uma caixinha. Esses 2 termômetros, um deles tem um paninho aqui, tá? Essa manga, ela serve, molhando ela e fazendo rodar isso daqui, tá? Essa manga vai evaporar a água e nós teremos a medição de bulbo úmido. Então, nós teremos a medição de bulbo úmido e a medição de bulbo seco. Com isso eu consigo saber qual que é a umidade do ar. Isso para mim é muito importante, principalmente em ambientes quentes, porque eu posso saber que se um ar estiver saturado de água, o suor não evapora. E o suor não evaporando não tem perda de calor e está quebrado o mecanismo de defesa do corpo. Então é muito importante saber a umidade do ar. Só que para medição de calor, na nossa legislação, o que se usa não é esse termômetro, é um outro que nós não temos aqui. É um termômetro que nós chamamos de IBUTG. Esse índice IBUTG é um índice para medir calor na fábrica. Esse IBUTG é um índice que por lei é usado e ele serve para avaliar o calor, se ele está atingindo a nossa saúde ou não. O IBUTG, ele tem um termômetro de globo, ele tem um termômetro de bulbo úmido e ele tem um termômetro de bulbo seco. O termômetro de globo, gente, ele é colocado talvez alguns de vocês tenham visto isso na Firenze. Ele é colocado aqui. Aqui vai uma rolha. Tá? E aqui tem o bulbo dentro do globo. Esse aqui é um globo preto de cobre que ele recebe o calor radiante. O calor radiante é o calor que vem do forno. É o calor que atinge vocês e queima. É o calor que o sol manda para a terra. É um calor que não precisa de ar, que não precisa de nada para atingir a pessoa. É o calor radiante medido nesse termômetro de globo. Tem um outro termômetro
que ele é colocado com essa manguinha, é colocado dentro de um vidro com água. Esse aqui é o de globo, esse aqui é o termômetro de bulbo úmido, e o termômetro de bulbo seco ele vai na atmosfera. Gente, olha, quando evapora a água, ela rouba calor e a temperatura do termômetro cai. Isso daqui serve para eu saber se o ar que eu tenho, ele está realmente evaporando o suor da pessoa ou não. Comparando a diferença do bulbo úmido para o bulbo seco, eu posso saber se aquele ar está saturado de água ou não. Eu posso saber se eu preciso de ventilação ou não. O calor radiante, tá? Aquele que atinge o trabalhador, eu tenho uma outra forma de segurá-lo. Só tem um jeito, é colocando placas no forno. Colocando placas de alumínio ou placas de zinco. Por exemplo, um forno, ele tem que estar todo coberto por placas de alumínio ou zinco. Fora a estrutura dele, que é a única forma que eu tenho de segurar o calor radiante. Já eu sabendo a temperatura de bulbo úmido e bulbo seco, eu posso saber se eu preciso de mais ou menos ventilação. Para vocês terem uma ideia, o ar seco ou úmido, tá? Ele influencia em vocês aguentarem ou não o calor, o suor evaporar ou não, que é muito importante o suor evaporar. É por isso que às vezes o pessoal coloca a ventilação. Esses 3 índices aqui, eles permitem calcular IBUTG. Para vocês terem uma ideia, na Firenze e na Multividros, praticamente todas as medidas de calor deram estouradas. E a gente já conhece que vidraria manual, o IBUTG, ele normalmente vai estourar. Porque vidraria manual, gente, é uma coisa realmente terrível. Tá? O calor em vidraria manual é uma coisa que extrapola qualquer limite da lei. Isso aconteceu na Multividros, aconteceu na Firenze, aconteceu na Kennedy e vai acontecer em qualquer vidraria manual. O calor é terrível. A questão do ruído e a questão de poeira, a gente poderia dizer o seguinte: como que eu vou acabar com qualquer poluição? Em primeiro lugar, gente, eu tenho que procurar acabar com a poluição na fonte que ela foi gerada. Então, se eu tenho poeira, eu tenho que procurar acabar com a poeira na fonte, colocando uma exaustão. Ou, se for ruído, tá? Eu coloco uma proteção acústica. Se eu não conseguir acabar com o ruído ou com a poluição na fonte, eu tento acabar com a poluição no meio ambiente. Aqui, gente, é uma exaustão com filtro, uma exaustão localizada, tá? Aqui é a mesma coisa, com exaustão ou com proteção acústica. E só em terceiro lugar, gente, que a gente poderia usar o EPI. Tá? Mesmo assim, a lei me diz o seguinte, que o EPI, o tampão de ouvido e a máscara, ele só poderia ser usado sob 3 situações. Quando a proteção coletiva for inviável tecnicamente, Tá legal. Bom, o pessoal fica mais tranquilo, eu falei concluir o pensamento dele, então fica das 18 até as 18h30, nós vamos permanecer aqui junto, vai ser das 18h30 às 19h30. O administrador do produto, o funcionário também está colaborando com a gente, pode fazer 5 mil e está levando eles. Para que o pessoal possa fazer perguntas mais tranquilo. Gente, olha, o EPI, o tampão de ouvido e a máscara que o patrão costuma ameaçar de mandar embora sem direito,
por um item da lei, que é o item 6.2, ele só poderia ser usado em casos de emergência, provisoriamente, enquanto está se colocando a proteção coletiva, ou quando a proteção coletiva for inviável tecnicamente. Proteção coletiva inviável tecnicamente, é isso que é importante, gente. Tecnicamente eu não conheço nenhuma, tá? Eu conheço proteção coletiva que o patrão fala que não tem dinheiro, que seria inviável economicamente. Só que a lei é bem clara, é inviável tecnicamente. E a gente sabe, gente, que existe proteção contra a poluição na fonte e no meio ambiente, tá? Para ruído, que vocês estão vendo o decibelímetro aí, existem medidas de engenharia acústica para acabar com o ruído. Não é só para segurar o ruído, não. Existem meios, tá, da gente acabar com o ruído, porque ruído, gente, é vibração. Quando uma máquina está fazendo barulho, é porque ela está produzindo uma vibração. Quando eu falo aqui, vocês ouvem, é porque a minha corda vocal está vibrando, vai pelo ar e vibra o tímpano de vocês. Na máquina é a mesma coisa. Se a máquina causa ruído, é porque ela vibra, alguma coisa vibra. E eu tenho que estudar um meio, eu como engenheiro, tá? Eu tenho que estudar uma medida de engenharia para acabar com esse ruído, para acabar com a vibração. O papel do engenheiro de segurança não é reprimir trabalhador, não é pegar no pé do trabalhador. O papel dele é estudar a medida de engenharia. Por exemplo, é muito comum o barulho da prensa quando a peça cai no balde. Eu posso, em vez de fazer um balde que a peça caia de 1 metro de altura, eu posso fazer um balde que ele tenha a lateral inclinada. Em vez da peça cair 1 metro, ela vai cair 30 centímetros. O barulho diminui 10 vezes mais, só o fato de eu diminuir a altura. Em vez de o barulho da peça da prensa cair na lata da lateral do balde, eu posso colocar um lençol de borracha. O barulho vai acabar. Estou dizendo isso para dar um exemplo, que existem muitas maneiras de você acabar com o ruído. Eu posso, por exemplo, colocar numa máquina pés antivibratórios. Então aquele barulho que vai seguir pelo piso e vai atingir o trabalhador pelos ossos, tá? E vai deixar surdo pelos ossos, ele vai acabar porque eu coloco pé antivibratório. Existem várias maneiras, tá? Para vocês terem uma ideia, existe um livrinho do movimento sindical inglês que ele fala 100 medidas de acabar com o ruído. 100. Tá? Existem várias maneiras de acabar com o ruído mesmo. Ou existem maneiras de acabar com o ruído no meio ambiente, que seria colocando painéis acústicos. A exaustão, gente, é a mesma coisa. Eu posso colocar uma exaustão, por exemplo, num forno de chumbo, eu posso colocar uma exaustão na boca onde sai a poluição. É o que eu chamo de exaustão localizada. Evidentemente, eu não posso jogar a exaustão para o lado de fora. Eu tenho que colocar um filtro lá fora. Eu posso colocar uma exaustão como nós temos na nossa cozinha, tá? Eu coloco um exaustor que ele pega a gordura do fogão e joga para fora. É o que nós chamamos de exaustão no meio ambiente, exaustão diluidora, tá? Agora, tudo isso, tá, são tecnologias que existem no mundo inteiro e eu posso garantir para vocês que no mundo inteiro se usa EPI, mas se usa para situações de emergência. Se usa para operações delicadas. Em nenhum lugar do mundo se exige que o trabalhador fique com tampão de ouvido ou com máscara o tempo todo de trabalho na cabeça. É o tipo da coisa que não tem sentido. Porque se o tampão de ouvido fosse tão bom, nós não conseguiríamos conversar. Nós nem sequer ouviríamos o chefe dar uma ordem de serviço. A máscara, gente, a máscara é o tipo da coisa que não funciona, porque a poluição continua existindo. E em segundo lugar, aliás, em terceiro lugar, eu gostaria de colocar para vocês o seguinte. Gente, nós estamos num meio, numa sociedade
muito ardilosa para enganar os trabalhadores. Porque é isso que a sociedade brasileira fez o tempo todo, nesses 500 anos de história. Eles estão enrolando os trabalhadores para manter essa distribuição de renda injusta, para manter essas condições de trabalho subhumanas, para continuar mantendo o poder sobre a vida dos trabalhadores. A sociedade brasileira, ela consegue nos enrolar. E nós, vocês são testemunhas, tá? Que nós temos um número de ministérios, um número de instituições que não tem tamanho. Nós temos o Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência Social, que no momento juntaram tudo junto, Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, Secretaria do Trabalho, governo é o que não falta, lei é o que não falta nesse país. Eu poderia citar para vocês 10 leis que mexem com a saúde do trabalhador. Não é por falta de lei que nós não estamos com a nossa saúde preservada, mas eu posso garantir para vocês uma coisa: a legislação é feita para enrolar. E uma das leis mais citadas na área de saúde do trabalhador é a questão das NRs, tá? que são 28. As 28 NRs, que são uma portaria do Ministério do Trabalho. Gente, essa legislação do Ministério do Trabalho, ela foi feita para confundir adicional com condições de trabalho. Ela foi feita para misturar as coisas, para confundir as coisas. Ela mistura dois objetivos, e isso é importante que a gente perceba isso. Existe a lei da aposentadoria especial, que faz parte da lei orgânica da Previdência Social. Existe, o que mais hoje em dia? Quais os outros objetivos? Aposentadoria, direitos previdenciários, né? Mas é importante que a gente perceba que a legislação, ela confunde as coisas, e é preciso que quando a gente for partir para um objetivo, para uma reivindicação, nós tenhamos muito claro o que nós estamos reivindicando, o que nós estamos questionando. Nós queremos condições de trabalho melhores, ou queremos adicional, ou queremos aposentadoria especial. É importante que nós definamos o objetivo, gente, porque o patrão, ele é muito esperto para enrolar isso daqui. Muitas vezes nós pedimos condições de trabalho e o patrão desvia para adicional, porque a lei, ela fala alguma coisa de EPI para adicional, para condições de trabalho não. Condições de trabalho tem que ter proteção coletiva mesmo. E é preciso que a gente perceba que a lei, ela confunde isso daí, e ela não é clara. Então, se nós queremos começar a lutar por melhores condições de trabalho, nós temos que começar a nos organizar melhor, a conversar mais e a discutir o que nós vamos reivindicar e como que nós vamos manter a discussão com a empresa, com o patrão, para que a gente conquiste melhores condições de trabalho. O que nós estamos fazendo aqui hoje, gente, é um grande avanço, porque o sindicato está organizando esse seminário sem nenhum apoio do Estado. A única pessoa que veio aqui hoje, tá, que não foi uma pessoa convidada diretamente, foi a promotora de justiça. A promotora de justiça é daqui da Praia Grande, e ela nem sequer conhece qual que é a política estadual que está sendo implementada pelo Ministério Público hoje. Que hoje o Ministério Público, apesar de não ter um compromisso político com a causa dos trabalhadores, ele pelo menos está começando a tentar atuar alguma coisa. Isso a nível de coordenação estadual, não a nível de municípios. Daí a confusão que ela fez hoje de manhã. Eu acho que é importante que a gente perceba o seguinte, que esse tipo de iniciativa do sindicato aqui hoje, tá, é uma das fases da nossa luta para nós sairmos da tutela do Estado. Tá? Nós não dependemos do Estado para fazer esse seminário, mas nós dependemos de pessoas comprometidas com a luta dos trabalhadores, que é o que a gente espera que vocês reproduzam dentro da fábrica, que é aí realmente que está o campo de luta. O campo de luta nosso não está aqui hoje. Nosso campo de luta é dentro da fábrica. E vocês, só vocês vão poder fazer isso. Não somos nós os técnicos, não são os diretores do sindicato sozinhos, mas é vocês que estão dentro da fábrica. Bom, gente, eu acho que eu falei demais já.
fica a pergunta, para o pessoal pode fazer pergunta em 15 minutos mais ou menos. Pessoal, o Gomes agora, tá, ele vai coordenar a questão das perguntas e a gente se coloca à disposição para responder aí. Nem vi. Pega aí. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Seria importante que as pessoas fizessem umas perguntas, mas que fosse direto ao assunto, porque senão nós vamos tomar mais tempo. Nós vamos encerrar às 18h30. Então que umas 5 pessoas, no mínimo, fizessem pergunta. O Valente ouve as 5 pessoas e depois responde em bloco. Porque se as pessoas vierem aqui e começarem a contar uma série de histórias e não definir o que realmente ele quer perguntar, vai atrapalhar o horário da janta. Porque as pessoas que estão lá embaixo também são funcionários, também são trabalhadores igual nós. E eles concordaram em mudar o horário da janta para contribuir com a gente. Então, 5 perguntas, o Valente responde e a gente vai jantar. Como é o nome? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Como que é o nome? Como? Eu gostaria de saber do companheiro o seguinte: se a respeito do EPI, se em nosso corpo existe alguma tolerância para respirar algum certo tipo de gases, como química, tinta e outros gases. Será que existe alguma lei que protege que nosso corpo fique assim exposto? Tem alguma tolerância? O tiner, por exemplo, ou a tinta. A outra pergunta é o seguinte: você falou aí sobre a CIPA, eu não entendi direito, eu gostaria que você frisasse mais um pouco a respeito. Diz que a CIPA, os cipeiros, eles não têm como obrigação de informar algum acidente. No caso, seria o técnico de segurança ou o engenheiro de segurança. Mas não fica distorcido essa sua afirmação, porque a CIPA, o objetivo da CIPA, a comissão que é formada, que foi eleita, não é prevenir e informar os acidentes? Prevenir, no caso? Eu gostaria que você explicasse mais sobre isso. Deixa eu entender um pouquinho. Você está perguntando, na questão da CIPA, o que eu afirmei que você não entendeu? São 2 perguntas, né? A primeira, você entendeu, né? Sobre se no nosso corpo existe alguma tolerância para que nós possamos assim respirar certo tipo de gases, como química, por exemplo, o tiner e a tinta. A segunda, como você se expôs, você disse que os cipeiros, eles não têm como obrigação de informar os perigos, os acidentes, mas sim o chefe, o técnico de segurança ou o engenheiro de segurança. Tem mais alguém que quer se inscrever, Gente, olha, pega só, como as perguntas são bem divergentes, eu achei melhor responder cada uma, tá? E eu vou procurar ser curto. Seguinte, a primeira pergunta se o corpo humano resiste a produto químico, certo? Gente, olha, existe uma coisa chamada limite de tolerância. Limite de tolerância para produtos químicos diferentes, tá? O tiner, ele é uma salada de solventes. Para cada solvente existe um limite de tolerância. No benzeno, por exemplo, é 8 ppm, que é uma concentração de benzeno no ar, tá? Então o corpo poderia suportar até 8 ppm. Esses limites variam para cada produto químico. Esses limites, eles são obtidos através de estudos, tá? Por exemplo, o benzeno era 8 ppm. Hoje em dia se sabe que o benzeno é muito mais perigoso, porque mesmo com 8 ppm morreu gente. Então hoje, nos Estados Unidos, o limite é 1 ppm. E o Brasil continua sendo 8. Então, só para você ter uma ideia, que assim, um produto químico, cada um reage de uma forma, ataca o organismo de uma forma. E existem estudos epidemiológicos, tá, que permitem saber quanto de concentração que atingiria o ser humano. Mas esses estudos, nós temos uma crítica muito grande, porque ele só sabe que mata o indivíduo depois que matou. Ou seja, para baixar de 8 para 1, teve que morrer alguns trabalhadores. Então, o que nós queremos é poluição zero. O objetivo para nós é que não tenha poluição dentro da fábrica, tá?
Deu para entender? Por cima, tá? A segunda pergunta. Quando eu falei que o cipeiro não tem obrigação de solucionar os problemas, veja bem, eu quis dizer o seguinte: o cipeiro não tem obrigação de resolver o problema para a empresa, porque o que existe hoje em dia é o seguinte: a empresa, ela joga a responsabilidade em cima do cipeiro. Ela fala assim: olha, se alguém se acidentar, você vai ser culpado. É mentira. O responsável para evitar o acidente é a empresa. O cipeiro, gente, ele tem um papel muito claro. Ele foi eleito pelos trabalhadores. E o papel dele é representar os trabalhadores, é prevenir, é tentar achar uma solução, é conversar, é negociar. Só que ele não pode fazer o papel da empresa. O cipeiro eleito, ele é a pessoa de confiança dos trabalhadores e não a pessoa de confiança da empresa. Porque a CIPA hoje em dia, ela procura confundir o cipeiro do trabalhador com o cipeiro dela. Quando na verdade o cipeiro eleito tem que ter muito claro que o papel dele é conversar com os trabalhadores, saber os riscos e levar para a ata de CIPA, levar para a reunião, ou então apresentar por escrito, tá? Uma reivindicação para resolver o problema. Se você puder prevenir, puder ajudar, ótimo, mas a tua obrigação não é essa, tá? Existe uma diferença entre cipeiro do trabalhador e cipeiro da empresa, e essa diferença é preciso que se tenha muito claro qual que é. Eu espero que tenha ficado claro. Hoje está encerrada a inscrição, tem 10 inscritos aqui. Não vai dar para terminar 6 e meia, mais uma vez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Vamos dar mais, hein? A minha pergunta é rapidinho e simples. Em primeiro lugar, eu quero saber o nome correto desse aparelho para medir a claridade, né? E qual a medida máxima ou a mínima permitida por lei. Que, inclusive, essa semana eu trabalho na UNITO, faço parte da Cipeira, eu briguei muito com o pessoal lá da segurança para iluminar um pouco mais nosso setor que é escuro. Com muita luta eles conseguiram medir. E o que ele fazia com o aparelho? Ele pegava o aparelho aqui e colocava bem em cima da lâmpada, se isso está certo. Ele colocava bem em cima da lâmpada. No lugar permitido, onde nós usava paquímetro e micrômetro, ele não usava aquele aparelho. Na minha opinião, eu achava que estava muito errado, inclusive acompanhei bastante, fiz uma pressão para ver se ele media direito. Eu quero saber a máxima ou a mínima, ou a medida padrão de... Qual? Tá. E qual que era o local iluminado? Qual que era a função? Ajustagem e ferramentaria. Tá. Gente, para cada tipo de função existe uma iluminação mínima obrigatória por lei. Existe uma tabela para isso que está numa legislação chamada anexo 4 da NR11, tá? Isso você pode pegar no sindicato, essa tabela, tá? E lá estipula, no caso de torneiro mecânico, o limite é 1000 lux, tá? Então aí tem o aparelhinho, tá? Você pode ver, 1000 lux é a medida mínima que tem que ter no local de trabalho. Se você colocar na lâmpada, evidentemente a iluminação vai lá para cima. Mesma coisa, eu coloco o luxímetro lá em cima, é uma coisa. Só que eu tenho que medir iluminação aqui, no plano de trabalho, que é onde você vai olhar, tá? Outra coisa errada é quando a pessoa coloca uma lâmpada na cara do torneiro mecânico, que é muito comum isso daí. Porque como a iluminação necessária é muito alta, eles colocam uma lâmpada na cara. Isso produz um fenômeno, tá, chamado... me fugiu a palavra agora. Mas isso ofusca o trabalhador, dá ofuscamento. O ofuscamento também é proibido. Só que eles colocam a luz na cara do trabalhador. Então imagine vocês o risco do torneiro mecânico, que tem uma peça girando a 1000, 3000 rotações. Ele olha a lâmpada, ofusca a vista e vai pôr a mão na peça. É um perigo muito grande, tá? Então iluminação para torneiro mecânico realmente é um problema muito sério, tá? Porque ele usa muito a vista, ele precisa de boa iluminação, e o que se tem normalmente é uma iluminação muito mal feita, tá? Que produz ofuscamento ou então é muito ruim, tá? Rapaz, dá multivídeo lá. Rapaz, dá multivídeo. Rapaz, dá multivídeo. Hoje está encerrada a inscrição porque não vamos cumprir o horário. O engenheiro falando lá no multividro que colocaria placa de emiantes para
amenizar o calor, se isso vai resolver o problema. No forno? No forno. Gente, olha, para segurar o calor radiante produzido pelo forno, você pode colocar ou uma placa de amianto, porque ela isola o calor, ou você pode colocar uma placa de alumínio ou zinco que reflete o calor para dentro do forno, tá? Então, o ideal seria colocar um sanduíche. Você coloca uma placa de alumínio para refletir o calor para dentro, uma placa de amianto para isolar o calor da placa de alumínio e uma outra placa de alumínio para segurar o amianto, tá? Só que tem um detalhe, hoje em dia se evita usar o amianto, porque o amianto causa sérios problemas de saúde, tá? O amianto branco, o pó dele pode provocar asbestose, não em placa, mas no manuseio dele, pela manutenção, tá? Se for o amianto azul, que é um amianto proibido no mundo inteiro, só no Brasil que não é proibido, é muito mais perigoso, porque o amianto azul, ele é cancerígeno. Uma fibra dele causa um câncer na pele que envolve o pulmão, que se chama mesotelioma da pleura, tá? Então, assim, o amianto é uma substância muito perigosa. Mas o amianto, tá? Se puder ser bem usado, que é difícil, tá? Realmente ele segura o calor, é verdade. Nos fornos, então eu faço parte lá no Estacudé, falando com o engenheiro a próxima reunião passada, e estava se procurando um jeito de amenizar o calor, e até que resolva a estrutura da firma, disse que o ideal é mudar, porque ela é muito apertado, e eu fiquei duvidoso sobre se o amianto resolveu o problema. Já que resolve, eu vou apoiar lá com os companheiros, em alguma parte, né? Não amianto sozinho, teria que usar com placas de alumínio, tá? Eu queria saber o seguinte, ultimamente na firma que eu trabalho foi feito esse exame de audiometria, né? E muita gente disse que entrou lá bem, que não tinha problema, e há pouco tempo, 6 meses depois, o exame, eles deram o resultado, até esqueci de trazer o meu, tem naquela parte que diz, faz aquele xizinho no buracozinho, tem quantidade que você está escutando, alguns aparecem, eu mesmo, meu caso, saiu um lado ouvindo bem, outro ouvindo bem menos, né? Agora, para mim, eles fogem também, isso aí, porque a gente entra ação, de repente, eu também, onde eu trabalho, não tem tanta zoada assim também, mas eles põem lá no teste. Eles podem forjar também o teste? Quando eles falam pequena trava, todos os boletins estão escritos para pequena trava, todos eles, pequena trava, todos eles. Gente, olha, qualquer exame médico pode ser fajutado, tá? Qualquer exame médico. Qualquer medição ambiental pode ser fajutada. O que eu queria dizer para vocês, assim, é para isso que existe o programa de saúde do trabalhador. Olha, se eu trabalhasse numa fábrica com muito ruído, sinceramente, gente, eu procuraria ter um exame de audiometria de 6 em 6 meses, sob meu controle e realizado no serviço médico de minha confiança, tá? O serviço médico da empresa, fazer a minha audiometria, gente, no mínimo é muito suspeito. Você acha que a empresa faria uma audiometria que a condenasse? Você não acha que eles dariam um jeitinho de mudar os valores? Tá? É por isso que eu, se fosse vocês, eu faria audiometria no programa de saúde do trabalhador, que ele tem cabine audiométrica, tem não só médicos, mas tem fonoaudiólogas, especialistas em audiometria, em discutir problema de audição, tá? Então a sugestão que eu dou para vocês, e para que vocês repassem para os companheiros de vocês, é que façam audiometria de 6 em 6 meses, no programa de saúde do trabalhador, que vai ser passado os endereços para vocês. O problema é o seguinte, o Valente falou há pouco aí, a respeito da relação de mapeamento dos peritos e juízes, tá? A minha pergunta seria o seguinte, o advogado, no caso que abre um processo de insalubridade ou periculosidade, se ele pode pedir na junta a relação dos peritos que trabalham para aquela junta. Entendeu? Outra seria o seguinte, você falou em mapeamento, eu tenho 3 peritos mapeados já, que são pessoas desonestas, a gente tem certeza que são pessoas duvidosas mesmo, entendeu?
já trabalhou fazendo perícia na Sebracê, por exemplo, e simplesmente foi comprada pela empresa. Agora, a gente queria ver um jeito de incriminar essas pessoas, entendeu? Descobrir um jeito de talvez até processar as pessoas, que a gente tem certeza que foi comprado mesmo. Olha, a questão do projeto de perícias, tá, que o Rebouças tem feito há alguns anos, é uma coisa que está bem dentro. Alô? Está ouvindo? É uma coisa que está bem dentro daquela proposta que o Rebouças tinha feito sobre os médicos. Da gente fazer um exame num médico de confiança da empresa e no médico de confiança da gente. Fazer isso 5, 10, 15 vezes. Com certeza nós vamos mandar esse médico para a cadeia, tá? Porque nós teríamos dados históricos. A mesma coisa acontece com as perícias. Turola, não adianta nós termos dados pulados. O que nós precisaríamos ter é um sistema organizado, até com computador, uma coisa organizada a nível de central sindical, tá? Onde nós acompanharíamos os juízes por 1 ano, 2 anos, 5 anos. Não adianta nós termos informações puladas, porque nós não vamos ter dados científicos, dados estatísticos, como o Mário costuma colocar, tá? Para a gente trabalhar esses dados. O que nós precisamos é ter uma organização maior, é a gente ter um acompanhamento histórico dos juízes, dos peritos, para a gente poder afirmar com certeza. O Olival Parada é um bandido, tá? Que é um cara que nós conhecemos. O Paulo Dalla Riva do ABC é outro bandido, tá? A empresa tal, tá? Ela fez essa audiometria aqui, disse que não tinha problema, só que está aqui ó, a prova, ó, tem problema. Esses dados históricos, tá? São coisas que nós vamos precisar nos organizar para mantê-los. Não adianta nós termos denúncias esparsas, nós temos que ter organização histórica para podermos montar uma coisa chamada estatística, que é uma coisa que os patrões conhecem muito bem, tá? Por isso que eles fogem dela. Eu acho que por enquanto nós estamos desorganizados para isso, mas o objetivo seria, evidentemente, se organizar para isso. Gente, faltam 2 minutos para a sessão de Eu queria colocar aqui o seguinte: quando o Valente diz sobre a Firenze é um caso sério mesmo, muita caloria, muito barulho, e a gente sabe que a medição que foi feita através do Valente é uma medição séria. A gente deve acreditar nessas medições que é do nosso lado. Tanto é que a semana passada a gente teve que fazer uma paralisação lá por 1 hora em protesto contra condições de trabalho. Simplesmente muita caloria. Terça-feira, semana passada, a gente parou 1 hora lá, inclusive saiu até a matéria no jornalzinho, e eu queria perguntar para o Valente o seguinte, sobre o caso da Firenze, se do jeito que está hoje, pode até haver uma intervenção lá no caso, por falta de condições de trabalho, muito ruído, muito calor. Outra colocação que o rapaz pediu para eu passar para você, que infelizmente está encerrada as inscrições, é a questão de fiscalização, que sempre quando vai, o patrão sempre sabe, não é o caso dessa que foi lá, mas quando ele fica sabendo lá na portaria, já manda desligar o motor e alguma coisinha. Então sempre prepara o ambiente, quando o cara chega, questão de calçado também. Tanto é que ele está exigindo agora que o pessoal trabalhe de calçado, sendo que a lei diz que tem que fornecer, inclusive o nosso acordo coletivo garante isso. É uma discussão, né? Está pedindo para o pessoal ir trabalhar de calçado, sendo que a lei já manda fornecer o calçado gratuitamente. É isso que eu ia colocar lá para o Valente. Olha, a questão da Firenze, como qualquer empresa, né, é assim, a questão de como funciona uma interdição, uma fiscalização, é uma coisa meio enrolada. É enrolado porque nós que trabalhamos no programa de saúde da Zona Norte, que trabalhamos na vigilância sanitária, com uma proposta de que a fiscalização, ela não tem que ser imparcial nada, ela tem que ser parcial do lado do trabalhador, que é que pode ser a vítima, tá? Nós somos minoria. Nós temos algum poder de atuação porque nós trabalhamos em cima de critério científico. Nós trabalhamos seriamente. E trabalhamos muito mais porque nós ganhamos de salário, que é uma desgraça, tá?
Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a fiscalização não funciona no geral. Para nós solicitarmos uma interdição, nós não podemos nós interditarmos. Nós temos que dar um relatório para a chefia encaminhar a interdição. Então eu vou te citar algumas coisas, só para você sentir o drama, tá? A Firenze tem um dono chamado Eduardo Ruiz, certo? O Eduardo Ruiz é uma pessoa que foi muito sem educação, tá? Chegou a fazer propostas indecorosas, pensando que nós somos fiscal do tipo da laia que ele está acostumado, tá? Convidando para ir em restaurantes, em boates, tá? Eduardo Ruiz é um sujeito, tá? Que não sabe enxergar com quem ele está falando, tá? Ele pensa que todo mundo é do jeito dele, sujo que nem ele, tá? Outra coisa, o senhor Eduardo Ruiz foi falar com um deputado estadual chamado Coronel Ferrarini, que se diz defensor das drogas. O Coronel Ferrarini ligou para os secretários do Trabalho, tá? Que é onde trabalha a engenheira que esteve lá na Firenze, tá? E mandou parar os trabalhos porque ele disse que a Firenze é uma ótima empresa, tá? O que o Coronel Ferrarini, que nunca entrou na Firenze, tá? Como que ele se dá o trabalho de ligar para um lugar para dizer que a fábrica é boa? Ele não conhece. No mínimo, ele levou algum dinheiro para isso. Ele que se diz defensor contra as drogas. Então, para você ver o nível que chega, tá? As indústrias no geral e a indústria vidreira principalmente, tá? É uma troca de favores muito grande. E eu te garanto que a gente prosseguir uma interdição seria muito difícil, até porque a primeira coisa que o patrão faz é ameaçar de demitir os trabalhadores. E numa situação de recessão como que nós estamos, tá? É uma coisa até um pouco delicada. O que eu posso te dizer é o seguinte: toda a vidraria manual, ela dá os índices de calor estourados, tá? Como é o caso da Firenze, tá? E os índices de ruído são terríveis. Aqueles ventiladores no ouvido de vocês provocam mais ruído ainda. Então, assim, é uma situação bastante complicada. Assim, eu posso dizer o seguinte: a nossa proposta de trabalho que estamos colocando aqui hoje, tá? É uma proposta que nós só vamos poder levar adiante com o apoio do movimento sindical, com o apoio do sindicato, com o apoio das comissões de